O empate colorado contra a equipe do Flamengo pelo placar de 1-1 foi vibrante no vestiário. Quem revelou isso foi o próprio técnico Roger Machado em entrevista coletiva, que se mostrou muito otimista a partir do que o time apresentou naquele que para ele foi o melhor jogo entre dois times brasileiros no ano. Roger Machado foi na contramão da torcida ao falar da arbitragem e parabenizou o árbitro do jogo pelo critério adotado na condução da partida. Ele falou sobre Ener Valencia, que foi o destaque da partida, marcando o gol que deu o empate ao Colorado. E manteve o sonho, sim, de título de campeonato brasileiro, a partir daquilo que o Inter desempenhou dentro de campo. O presidente Alessandro Barcelos veio a público falar a respeito de uma campanha de sócios que poderá, nos próximos dias, fazer com que o clube bata a marca de 150 mil sócios torcedores neste ano de 2025. O vestiário falou sobre arbitragem, falou sobre o pênalti não marcado cometido supostamente por Varela e também sobre o ambiente, ainda de mobilização por uma vaga na Libertadores de maneira direta no próximo ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante, o jogo. O Internacional ficou no empate contra a equipe do Flamengo pelo placar de 1-1. Em um grande jogo do ponto de vista de atuação e desempenho das duas equipes. O Inter desperdiçou, de fato, muitas oportunidades, teve a chance de vencer a partida. O Flamengo foi mais efetivo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter dominou o jogo. O Flamengo desperdiçou algumas oportunidades. Ener Valencia entrou e resolveu. O atacante equatoriano fez uma ótima partida e deu o gol de empate ao Internacional, que fez com que o Inter mantivesse a distância para o Flamengo, ainda na quinta colocação. O Internacional, que é, neste momento, a zona de classificação direta para a Libertadores da América na próxima temporada. Só acompanhar aqui o vídeo que eu gravei, relatando a partida, quem jogou bem, quem jogou mal, os pontos importantes desse confronto, tá aqui no canal, é só conferir, tá? Mas eu já quero partir para a repercussão do vestiário colorado após esse empate. E o técnico Roger Machado saiu orgulhoso do desempenho da equipe. De acordo com o treinador, o clima no vestiário do Inter era muito parecido com aquele que ele viu na arquibancada. Um vestiário orgulhoso, que sentiu sim o fato de não ter vencido a partida que poderia ter vencido, mas orgulhoso de ter feito o que para o Roger foi o melhor jogo entre duas equipes brasileiras no ano de 2024. E que, além disso, o Inter mostrou um futebol que sim pode fazer o torcedor sonhar com título de campeonato brasileiro e com coisas maiores. Essa vibração no vestiário foi revelada pelo técnico Roger Machado. O entendimento dos jogadores de que fizeram um bom jogo, de que conseguiram ter, de novo, uma estrutura e um modelo de jogo que faz com que a equipe, mesmo perdendo, se mantenha em cima do adversário e não saia da partida. E isso foi muito valorizado pelo treinador colorado, tá? Que disse: ainda se pode sonhar. O desempenho do Internacional na partida contra o Flamengo, que é um dos melhores times do futebol brasileiro, mostra que o Inter ainda assim pode sonhar com títulos, em especial para a temporada de 2025. Tá? É claro que foi muito destacada a vibração com Ener Valencia, atacante que vinha em uma sequência ruim no Internacional, que entrou, jogou bem e fez gol. E o Roger disse que ficou contando os minutos para colocar o Ener Valencia na partida, porque entendeu que o confronto se desenhou para a característica de Ener Valencia, um jogador que ataca as costas do adversário e que tinha hoje um adversário que era o Flamengo, que se projetava e deixava espaços nas costas. Era o jogo para o Ener Valencia. O Roger esperou até os 25 minutos para poder fragilizar o meio-campo. Foi um movimento arriscado, ele admitiu. Ele tira o Thiago Maia, coloca o Ener Valencia e dessa forma o Inter consegue chegar ao gol de empate. Mas a vibração de todos, com o momento do Ener Valencia, de ter feito o gol, de ter conseguido de alguma forma se recuperar, foi notado por todo mundo aqui no ambiente do vestiário colorado. Mas o que mais me chamou a atenção da entrevista coletiva, não só do Roger Machado, mas do ambiente do Inter como um todo, foi Roger e o Inter, o vestiário do Inter, indo na contramão de um sentimento talvez do torcedor em relação ao confronto. A bronca com a arbitragem por parte da torcida, ela foi muito grande.
em função especialmente do pênalti não marcado, cometido pelo Varela, num lance em que o Bernabé cruza e a bola bate no braço do adversário. Entretanto, todo mundo do vestiário colorado foi na contramão. O Roger parabenizou o árbitro da partida, porque segundo ele, e aí ele fez uma revelação, o árbitro chamou os dois capitães, de Inter e de Flamengo, para avisar que ia deixar o jogo correr. O Roger advertiu o árbitro dizendo, olha, tu tá adotando um critério perigoso, tu pode perder o controle da partida. E o Roger mesmo se espantou, o Roger mesmo acabou admitindo que ele não perdeu. E que se o jogo foi tão bom, tão corrido, tão rápido, tão jogado entre as duas equipes, muito foi por conta do critério do árbitro. E aí o Roger fez um destaque, olha, a gente não reclama só da qualidade da arbitragem brasileira, a gente reclama do critério. É necessário ter um critério. Se fosse adotado que o critério do futebol brasileiro de arbitragem seria o do jogo de hoje, em um ano todos os jogadores se adaptariam a isso. E as partidas iam ficar melhor. Então depois do jogo, o Roger disse que foi até o árbitro da partida parabenizá-lo pela atuação. Diz que pode ter erros e acertos, mas o critério do árbitro, a maneira como ele conduziu o jogo, foi fundamental para que tenha acontecido uma grande partida entre as duas equipes que jogaram futebol. E esse tom foi adotado pelo vestiário do Internacional. O Bruno Gomes foi questionado sobre a arbitragem, o Wesley foi questionado sobre a arbitragem. E todo mundo foi na mesma linha. Olha, o pênalti do Varela, o árbitro de vídeo poderia ter chamado, a gente acha que foi pênalti. Mas, no geral, o árbitro teve um critério que foi preponderante para que o jogo fosse bom, para que o jogo fosse corrido. E isso foi admitido por todo mundo no vestiário do Internacional, pelos jogadores inclusive. O presidente Alessandro Barcelos foi perguntado a respeito disso, sobre a arbitragem, sobre um possível prejuízo do Inter contra a arbitragem. E aí o presidente fez uma confissão. Ele foi advertido nessa semana pelo STJD, em função de críticas às arbitragens. Ele disse, olha, eu vou aqui tomar cuidado também com as palavras. Mas também foi na mesma linha, de que o árbitro adotou seu critério, de que o Inter tenta ser propositivo na discussão em relação à arbitragem, mas não houve uma bronca do vestiário colorado em cima da atuação do árbitro, como houve, por exemplo, em outras partidas. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Inter ganhou, teve uma bronca muito maior em relação à arbitragem do que hoje, tá? O presidente Alessandro Barcelos veio a público falar sobre uma campanha de sócios que o Inter está tocando, que busca 150 mil sócios. E o número ele é extremamente positivo. O Inter já tem 148 mil sócios neste momento. Isso faz com que se esteja muito perto, e a projeção é que talvez para o jogo contra o Criciúma, que é na próxima terça-feira, se bata essa marca histórica de 150 mil sócios. O presidente bateu na tecla da importância das pessoas se associarem para que o Inter tenha uma receita extra, para que possa pagar a conta do prejuízo das enchentes. Foi mais de 54 milhões de reais de prejuízo das enchentes, envolvendo reforma do Beira-Rio, envolvendo CT Parque Gigante. E o presidente conclama o sócio torcedor para ajudar nessa hora. E olha, estão batendo aí 150 mil sócios, uma marca impressionante do Inter neste momento, claro que embalado pelo bom momento da equipe dentro de campo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quem apostou no empate se deu bem. Eu coloquei ali 1-0 Flamengo, quase bateu. Tava com um sentimento ruim, pressentimento ruim em relação a este confronto, quase bateu. Quer jogar na KTO? Te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Não esquece que a KTO é para maior de 18 anos. Só joga com responsabilidade para te divertir, porque apostar pode fazer com que tu percas dinheiro, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!